Olá, meu coração! Seja bem-vindo a mais um vídeo passo a passo aqui no ateliê da Crochetaria do Coração. E na aula de hoje nós vamos fazer essa bonequinha em crochê amigurumi. Se trata de um projeto fácil, indicado para quem quer iniciar com a técnica do amigurumi. Ela pode ser usada como chaveiro, pingente de bolsa, mochila e até mesmo para criança ali colecionar e brincar. Pode também ser feito como lembrancinha para presentear. O kit para fazer essa bonequinha tem disponível na nossa loja virtual aqui na Crochetaria do Coração e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você. Esses são os materiais que separei para esse projeto. Aqui eu tenho 60 gramas de fio amigurumi. Esse fio aqui dá e sobra. Esta cor aqui é a cor chantilly, de número 7563, que é para fazer a cabecinha, os bracinhos e as perninhas. E aqui, então, eu tenho a cor 3131 chiclete, que é para fazer o vestidinho. A cor 7030 mostarda para o cabelo. Separei também a agulha de crochê 2,5 milímetros. A agulha de tapeceiro aqui de número 16 para estar fazendo os acabamentos. O marcador de carreiras, de pontos aqui cadeado. Olhos com trava de segurança número 7. E esse aqui é um botãozinho para estar enfeitando o vestidinho. E aqui nós temos também 10 gramas de fibra siliconada que é preciso para encher a cabecinha. Vamos começar a fazer a cabeça então, iniciando com o anel mágico. Esse anel mágico fica como um Ezinho. Introduz a agulha, puxa o fio e já faz a primeira correntinha aqui, que vai dar início então do nosso primeiro ponto baixo. Dentro deste anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. O ponto baixo você introduz dentro do anel, traz o fio para frente e tira as 2 laçadinhas que ficaram na agulha, você tira junto. E assim tá o nosso primeiro ponto baixo. E vamos fazer essa sequência por 6 vezes. Introduz a agulha no anel mágico, traz o fio para frente, tira as 2 laçadinhas juntas. 2 pontos baixos. Vamos fazer os 6. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Feitos os nossos 6 pontos baixos, nós vamos puxar esse fio aqui e vamos ajustar o anel. E a nossa primeira carreira está pronta. Para a segunda carreira, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Nessa carreira, então, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Como é esse aumento? O aumento a gente faz o ponto de base, o nosso primeiro ponto. Já vou colocar aqui o meu marcador de pontos. O marcador de pontos colocamos aqui nas argolinhas, ó, na argolinha do primeiro ponto que a gente fez. Então, um ponto e no mesmo lugar nós vamos fazer mais um pontinho. Ficamos com 2 pontos baixos no mesmo espaço. Vamos para o próximo ponto de base, o segundo ponto de base. No segundo ponto de base, novamente, 2 pontos baixos dentro dele. Faz o ponto normal e mais um. E ficamos com 4 pontos baixos até agora. No próximo ponto de base, vamos fazer ele e o aumento, que é mais um ponto no mesmo lugar. Aqui é muito importante você entender que o aumento são 2 pontinhos no mesmo espacinho do ponto anterior, do ponto de base, tá? São 2 pontinhos juntos. Isso é o aumento. E assim nós vamos fazer por toda essa carreira, 2 pontos baixos para cada ponto de base e vamos ficar com o total de 12
pontos baixos. Cuidando sempre para pegar no buraquinho aqui no intervalo entre um ponto baixo e outro, ó. Bem no espacinho fica um buraquinho, você pode analisar aqui, ó, fica um buraquinho, introduz a agulha ali. Por cima da sua agulha, você consegue ver que tem duas argolinhas, ó. Esse aqui é o lugar certinho para fazer o ponto baixo. Agora, chegamos até o marcador. Conferir sempre se na carreira que você fez tem a quantidade de pontos que você necessita, que precisa, né? Aqui nós precisamos de 12 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Onde é que nós contamos os nossos pontos? Em cada vezinho desses aqui. Cada vezinho desses, na parte da lateral, né? Assim a gente tá olhando o nosso trabalho de frente. Então, na parte lateral do nosso trabalho, o pontinho tá em V, ó. É aqui que a gente conta se estamos com a quantidade de pontos que precisamos. Muito importante tirar o marcador, fazer o nosso primeiro ponto da próxima carreira, que agora vai ser a carreira de número 3. Faz o primeiro ponto e já coloca o marcador novamente para não ter perigo de se perder. Então, sempre tem que trabalhar com o marcador quem quer trabalhar com carreiras circulares aqui no amigurumi. Então, nosso primeiro pontinho pronto. Esta carreira vai ser um ponto e um aumento. Então, o nosso primeiro ponto tá pronto. O nosso segundo ponto de base aqui, no nosso segundo ponto de base, nós vamos fazer ele. E no mesmo lugar, então, mais um pontinho, que é o aumento. Então, essa carreira de número 3 toda é um ponto baixo. E no próximo ponto, o nosso aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Olha só como fica. Fica um ponto sozinho e no próximo ele fica aparecendo um Vzinho, porque ficam 2 pontinhos no mesmo lugar. Um ponto baixo e o aumento no próximo. E essa carreira, então, vai totalizar 18 pontos. Cheguei no final da terceira carreira, cheguei com o aumento, o nosso último ponto ficou em aumento. Agora, tiramos o marcador, confere se nessa carreira você está com 18 pontos, já faz o nosso primeiro ponto aqui, faz o primeiro ponto da próxima carreira e lembra de colocar sempre o marcador. No meu primeiro ponto feito e o marcador, a carreira de número 4 são 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e no próximo o aumento. Um ponto baixo, mais um ponto baixo, 2 pontos baixos e o aumento. Essa é a sequência, então, da nossa quarta carreira. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Na carreira de número 5, já fiz o meu primeiro ponto, coloquei o marcador. E nessa carreira de número 5, então, são 3 pontos baixos e um aumento. Eu já fiz o meu primeiro, aqui o segundo. 2, 3 pontos baixos e o aumento. Novamente, ó. 1, 2, 3 pontos baixos e o aumento.
Essa é a sequência dessa carreira. E vamos chegar até o final aqui, fazendo essa sequência. E vamos ficar, então, com 30 pontos baixos na carreira de número 5. Carreira de número 6 agora. Vou tirar o marcador que tá na carreira anterior, fazer o meu primeiro ponto aqui. Então, o ponto de número 1 já tá prontinho e já coloco o marcador novamente. E aqui, então, são 4 pontos baixos e um aumento. Um que já está pronto. 2, 3, 4. 4 pontos baixos. E no quinto ponto baixo, aqui no quinto buraquinho da carreira anterior, nós vamos fazer o nosso aumento. Então, são 4 pontos baixos e o aumento na carreira de número 6. Carreira de número 6 concluída com 36 pontos baixos. Agora, de carreira 7 até a carreira 13, são 7 carreiras. Nós vamos repetir 36 pontos baixos. Já vou fazer o meu primeiro ponto aqui. Meu primeiro ponto da carreira de número 7. Colocar o marcador. E todo final de carreira, você tira e coloca novamente o marcador, contando 7 carreiras, que vai dar um total de 13 no nosso trabalho. Só repetindo ponto baixo em cima de ponto baixo. Eu vou fazer os meus pontos baixos aqui e no final, então, das 7 carreiras agora, no total de 13, eu volto para mostrar para você. Carreira de número 13 pronta e olha só como ficou o nosso trabalho, ó, já foi pegando o formato. Agora na carreira de número 14, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui, colocar um marcador, então, um ponto baixo e uma diminuição. A diminuição, nós vamos pegar só na argolinha da frente do nosso ponto, do próximo ponto, e a argolinha da frente do próximo, ó. Então, os dois pontos que estão para nossa frente, nós vamos pegar só a argolinha da frente deles. Tira 2 juntas e 2 juntos novamente. Então, um ponto e uma diminuição. Vamos lá, ó. Um ponto, pega a argolinha da frente do ponto, a outra argolinha da frente do ponto, tira as 2 juntas e tira as 2 juntas novamente. E essa é a sequência até o final dessa carreira. E no final dessa carreira, fica com 24 pontos. Cheguei ao final da carreira de número 14, agora a carreira de número 15, ela é toda de diminuições. Eu vou fazer a minha primeira diminuição aqui, só na argolinha da frente do ponto, tá? Então, a primeira diminuição, bem justinho aqui, colocar o marcador. E vamos lá, essa carreira toda ela é só com a diminuição. Então, a argolinha da frente do ponto, outra argolinha da frente do ponto da frente, ajusta bem na agulha, tira 2 argolinhas juntas e 2 juntas. E essa é a sequência desta carreira. Vamos chegar no final dela com 12 pontos baixos. Carreira de número 15 pronta. Conferi aqui 12 pontos baixos na volta. Dá para tirar o marcador. Essa é a penúltima carreira, tem mais uma ainda. Mas chegada a hora já de nós colocar os olhinhos com trava. Então, o olhinho com trava, nós vamos contar daqui de cima do nosso anel mágico para baixo aqui. Nós vamos contar entre 9 e 10 carreiras e vamos colocar então o olhinho com trava com uma distância de 2 a 3 pontos baixos. Então, olha aqui, ó. Aqui tá o nosso anel mágico no início, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa entre a 9 e a 10. Abre aqui. E coloca o olho com trava. Já coloquei os dois olhinhos com a distância de 2 pontos entre um e outro. Olha só como ficou aqui na parte de dentro, ó. Sempre antes de colocar a trava, tem que verificar se eles estão bem alinhadinhos, porque depois de colocar a trava, não tem mais como tirar. Já coloquei, então, o enchimento também. E agora, então, a última carreira. A nossa última carreira são carreiras de diminuições também. São 6 diminuições nessa última carreira e nós vamos ficar com 6 pontos baixos, então, na última carreira da nossa cabecinha. Então, vamos lá, 6 diminuições aqui. Uma, ó. 2. 3, 4, 5, 6. Alarga o fio. E confere aqui, vamos contar na volta então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou deixar esse fio aqui e não termina de fazer, tá? Tem que ficar esses pontinhos aqui, porque a hora que começar a fazer o vestidinho, nós vamos fazer o vestidinho, então, pegando nestas argolinhas de fora, então, desses 6 pontos aqui. Eu vou alargar esse fio, vou cortar ele. E vou deixar reservada, então, a cabecinha. Deixa reservadinho. Ó, ficou assim. Aqui os nossos últimos 6 pontos de base. Já prendi o fio rosa chiclete de cor 3131. E vamos dar sequência aqui, então, no vestidinho da nossa bonequinha. Então, laça o fio. E faz 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas, laça o fio no mesmo ponto de base, faz mais um ponto alto. Tira 2 juntos e 2 juntos. Vai ficar um Vzinho. Laça o fio na próxima argolinha do próximo ponto de base, novamente. Um ponto alto, uma correntinha de espaço, laça o fio e no mesmo lugar, um ponto alto. Ó, laça o fio, pula para o próximo ponto de base e faz um ponto alto, uma correntinha, laça o fio e no mesmo espaço, um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto, a mesma coisa. Um ponto alto, uma correntinha, laço o fio no mesmo ponto de base, um ponto alto. Nós vamos ficar com uma sequência de 6 Vzinhos aqui, porque é o que corresponde à quantidade de pontos que nós tínhamos na cabecinha. Eu vou terminar os meus aqui e volto para arrematar essa carreira. Cheguei no final, então, e na terceira correntinha do início aqui do nosso trabalho, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixo já dentro do primeiro Vzinho, ó, que se formou. Aqui dentro do Vzinho, nós vamos fazer um ponto baixo e já vamos levantar mais 2 correntinhas para valer o nosso primeiro ponto alto aqui.
Então, nessa segunda carreira do vestidinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. As correntinhas já equivalem ao primeiro ponto. Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas, laço o fio e no mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. 1, 2. Ó, fica assim. Laço o fio e pula pro próximo, para dentro do próximo Vzinho aqui. Ó. Um ponto alto, mais um ponto alto. 2 pontos altos, 2 correntinhas, laço o fio e no mesmo lugar, 2 pontos altos. Laço o fio no próximo Vzinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E essa é a sequência, e vamos ficar com 6 bloquinhos de leque aqui, de Vzinho com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Cheguei no final, então, dessa segunda carreira do nosso vestidinho. Vamos terminar ela com um ponto baixíssimo e caminhar com ponto baixíssimo, então, até o espaço de 2 correntinhas aqui dentro do V. Levanta 3 correntinhas, vai valer o nosso primeiro ponto alto e vamos fazer mais 2 pontos altos. Mais 1, 2. No total de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço o fio no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Laço o fio e pula direto para o próximo espaço de correntinhas do próximo leque. E faz novamente. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, laço o fio e no mesmo espaço, 3 pontos altos. E essa é a sequência desta carreira. Já cheguei ao final da terceira carreira do nosso vestidinho. Fechei com ponto baixíssimo e caminhei com pontos baixíssimos, então, até o espaço de corrente, até o próximo espaço de corrente. E aqui já fiz 3 correntinhas para valer o primeiro ponto alto. E aqui, então, nesse espaço de 2 correntinhas, nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos, laço o fio e pula direto para o próximo espaço de correntinhas aqui e faz mais 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço o fio e pula para o próximo. Essa é a sequência desta carreira até o final. Chegando no final, então, da quarta carreira, vamos fechar ela com um ponto baixíssimo, faz mais uma correntinha aqui, puxa o fio e corta e arremata. E o nosso vestidinho aqui tá
pronto. Agora vamos fazer o cabelinho, os bracinhos e as perninhas. Para fazer o cabelinho, então, eu vou usar esse fio amigurumi na cor mostarda. O número é 7030. E essa nossa bonequinha, então, vai ficar loirinha. Começa com anel mágico. Dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. Primeira correntinha para dar altura no ponto. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos, fecho o anel. Para a segunda carreira, nós vamos fazer igual como na cabecinha o cabelinho. Para a segunda carreira, então, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Então, para cada ponto, nós vamos fazer ele e já vamos fazer o aumento. Então, para cada ponto de base, 2 pontos baixos. E aqui já vou botar o meu marcador para saber a hora que chegamos no primeiro ponto aqui. Então, no primeiro ponto, o marcador. E 2 pontos para cada ponto de base. Um aumento para cada ponto, né? Até o final. Nessa segunda carreira, então, vai totalizar 12 pontos baixos. Chegando no final dessa segunda carreira, tira o marcador, faz o primeiro ponto baixo e coloca novamente o marcador de carreiras. Nessa próxima carreira, na terceira carreira, então, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E no final dessa terceira carreira, nós vamos estar com 18 pontos baixos. Cheguei no final da minha terceira carreira com 18 pontos baixos. Tira o marcador, já faz o primeiro ponto, coloca o marcador novamente. E nesta quarta carreira, então, carreira de número 4, serão 2 pontos baixos. E no terceiro ponto, o aumento. 2 pontos baixos. E no terceiro ponto, os nossos 2 pontos juntos, que é o aumento. Cheguei no final da minha quarta carreira com 24 pontos baixos. Tira o marcador. Faz o primeiro ponto da próxima carreira e coloca novamente o marcador. E nessa quinta carreira, nós vamos fazer 2, 3 pontos baixos e um aumento. 2, 3 pontos baixos e no próximo ponto, os 2 pontos juntos, que é o aumento. Cheguei no final da minha quinta carreira com 30 pontos baixos. Tira o marcador, faz o primeiro ponto da próxima carreira, coloca o marcador novamente. Esse marcador nós não podemos esquecer de colocar ele sempre.
Então, para a sexta carreira, serão 4 pontos baixos e um aumento. Nosso primeiro ponto está pronto. 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos. E no próximo ponto, então, os nossos 2 pontos juntos, que é o aumento. E ficamos aqui, então, com 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pontos baixos e o aumento ficamos com 6. Essa é a sequência desta carreira até o final. E no final dessa carreira, nós vamos estar com 36 pontos baixos. Cheguei ao final, então, da sexta carreira com 36 pontos baixos. E as próximas 7 carreiras, que vai de carreira de número 7 até carreira de número 13, nós vamos só repetir ponto baixo em cima de ponto baixo. Sempre lembrando de fazer o primeiro ponto da próxima carreira e colocar o marcador. Mas é só carreira de repetição de pontos. Um ponto em cima do ponto de base, um ponto baixo em cima do ponto de base por 7 carreiras. 13 carreiras prontas e uma parte do cabelinho tá pronto. Dá para terminar essa carreira aqui fazendo um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, alarga o fio e corta. Deixa esse fio longo, que é para fazer a costura. Vamos reservar essa parte aqui, então. Aqui na reguinha, com 13 centímetros, eu fiz 74 voltas. Vão dar 74 fios de 26 centímetros no total. Com a tesoura, então, eu vou cortar em um dos lados desse fio aqui na minha reguinha. E depois é só prender no cabelinho da nossa bonequinha. Introduz a agulha, a tesoura e corta. Com o fio todo separado de 2 em 2, dobra ao meio e com o auxílio da agulha de crochê, então, vamos colocar de 2 em 2 fios nos buraquinhos aqui do último ponto da última carreira. Ó. Coloca e ajusta e ele vai ficando assim, então, vai ficando como uma franjinha. Novamente, pega o fio, dobra o meio, 2 fios, dobra o meio e bem na dobrinha, então, vem aqui no próximo pontinho do lado, introduz a agulha, puxa esses 2 fios, passa por dentro e puxa ele novamente, ó. Faz assim toda a volta e vai sobrar 2 fios para arrematar, então, a colinha. Pro pezinho, inicia com o rosa chiclete, faz o anel mágico. Dentro do anel mágico, vamos fazer aqui a primeira correntinha para dar altura no ponto. E dentro do anel mágico, então, 6 pontos baixos. Na segunda carreira, um aumento para cada ponto de base. Faz o primeiro ponto e já coloca o marcador. E no mesmo lugar, então, faz mais um ponto baixo. Então, é o aumento. São 2 pontos baixos para cada ponto de base. Nessa carreira, nós vamos ficar com o total de 12 pontos baixos. Na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento.
um ponto baixo e no próximo um aumento. E essa terceira carreira fica com 18 pontos baixos. As carreiras de número 4 e número 5, nós vamos fazer só a repetição de 18 pontos baixos. Feita a carreira de número 4 e 5, apenas repetindo os pontos de base, cada carreira ficou com um total de 18 pontos baixos. Então, agora nós vamos para a próxima carreira, a carreira de número 6, mas já vamos fazer a troca de cor. Então, peguei o fio aqui, o fio chantilly, laço ele na agulha e tiro entre os dois últimos pontos que foi feito em rosa. Ajusto aqui o meu fio e já começo a fazer a carreira de número 6 aqui, então com essa troca de fio para o fio chantilly. Esta próxima carreira, a carreira de número 6, nós vamos fazer um ponto baixo, ajusta o fio e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E nós vamos ficar nessa carreira, então, de número 6, com um total de 12 pontos baixos. Já arrematei o fio rosa, coloquei um pouquinho de enchimento e a nossa sétima carreira, então, vai ser só de diminuições. Vamos fazer 6 diminuições aqui e vamos ficar com 6 pontos baixos. Uma diminuição, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito as 6 diminuições, ficamos com 6 pontos. Agora vamos separar um tanto de fio aqui, uns 40 centímetros de fio. Corta, vamos puxar esse fio e colocar ele na agulha de tapeceiro. Com o fio na agulha de tapeceiro, então, nós vamos fazer o falso anel mágico. O falso anel mágico, você vai pegar só na argolinha de fora do ponto de base e vai puxar, ó. Passa a agulha só na argolinha de fora de cada ponto de base. São 6 pontos que sobraram aqui. Este é o último. Puxa e tá fechadinho o nosso ponto aqui, o nosso pezinho. Ainda com a agulha de tapeceiro, passa ele aqui por entre os pontinhos e deixa a argolinha, uma argolinha sobrando. Tira da agulha de tapeceiro, pega a agulha de crochê novamente. E aqui, aproveitando esta argolinha aqui, nós já vamos levantar aqui a perninha. E vamos fazer um cordão de correntinhas com 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
E aqui se formou, então, a perninha da nossa bonequinha. Pode alargar o fio, deixar ele comprido assim, porque vamos precisar para estar montando, então, embaixo do vestidinho no corpinho da nossa boneca. E você faça mais um igual, precisamos de 2 peças iguais a essa. Para os bracinhos, precisamos de 2 igual a esse. Então, com o fio chantilly, vamos fazer anel mágico e dentro do anel mágico, 5 pontos baixos. Uma correntinha para dar altura no ponto e aqui então dentro do anel mágico, 5 pontos baixos. Feito 5 pontos baixos, puxa o fio e ajusta o anel. E agora nós vamos fazer aqui um aumento para cada ponto de base. Então, nessa segunda carreira, nós vamos ficar com 10 pontos baixos. A carreira de número 3 da nossa mãozinha vai ser a repetição, então, dos nossos 10 pontos de base. Vou fazer o primeiro ponto baixo e já vou colocar o marcador para não perder na contagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a nossa terceira carreira foi só de repetição. Na carreira de número 4, nós vamos fazer 5 diminuições e vamos voltar a ficar, então, com 5 pontos baixos aqui nesta última volta da mãozinha. Depois das 5 diminuições, ficamos com 5 pontos baixos. Alarga o fio, corta, coloca na agulha de tapeceiro e como no pezinho também faz o falso anel mágico aqui. Então, vamos fazer 5 vezes aqui, passar a agulha só na argolinha de fora do nosso ponto. Como se estivesse fazendo um fuxico. Ajusta ele aqui, fecha. E nesse último pontinho aqui, passa o fio conforme no pezinho também. Tira da agulha de tapeceiro. E aproveitando então essa última argolinha aqui, já faz a parte que fica o bracinho. São 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alarga o fio e tá pronto o nosso bracinho. Agora nós vamos montar a nossa bonequinha com os pezinhos, os bracinhos. Nós vamos montar ela agora. Montada a nossa bonequinha, ela ficou assim, todos os fiozinhos, né, dos bracinhos foi passado aqui para dentro da perninha também, amarrado e escondido o fiozinho. Bordei o narizinho e a boquinha para dar um charme no vestidinho, então, o gatinho, que é um botãozinho aqui, colado e costurado, e no cabelinho dela, então, um topinho. Esse topinho aqui já tem vídeo aula aqui no canal, vou deixar o passo a passo dele na descrição desse vídeo. Essa, então, é a nossa bonequinha bambola. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Um forte abraço e que Deus te abençoe.